também repetir de novo que o problema maior não é o transtorno em si. O problema maior é a falta de informação, quando a gente não sabe agir ali no transtorno em si. Não é isso, professora? Não é esse o caminho? Sim, exatamente. Um pouco aí pra gente, já fiz uma breve apresentação, mas fala aí também com a gente. Fica à vontade. Então, gente, boa noite. Como ela já disse, né? Meu nome é Sara e eu estudo já faz um tempinho, né? Desde 2013 a respeito da descalculia. E é um assunto que me interessa muito, é um assunto onde eu fico muito confortável, fico muito feliz de sempre estar levando esse conhecimento. Então, desde já eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com os seus seguidores a respeito do tema e também agradecer pela oportunidade de estar propagando esse tema, né, que é tão escasso, poucas pessoas elas estão interessadas e também estão enganjadas com esse assunto. Então, quanto mais a gente ter lives, pessoas falando a respeito desse assunto, vai ajudar a alcançar algumas pessoas. Porque aqui no meu Instagram, muitas das vezes, chegam pessoas adultas que, quando elas se deparam com um post, alguma coisa que chama a atenção delas, elas vêm e me mandam mensagem e querem saber porque não entende. Tem uma senhora aqui que já tinha quase 60 anos, que ela nunca tinha tido acesso a um diagnóstico, e a partir de uma publicação ela pôde se encontrar e entender aos 60 anos que o problema dela não era uma falta de vontade, porque muitas das vezes ela via tentando e ela não conseguia entender alguns conteúdos, ela não conseguia desenvolver e evoluir em alguns temas da matemática. E aí é importante, imagina, os 60 anos, e eu acho importante destacar que quanto isso fere a autoestima da pessoa. Porque, assim, quando você é bom em matemática, é legal, você é visto como aquele aluno gênio, inteligente. E agora, quando você tem aquela dificuldade, nunca entende nada, tá perguntando toda hora, você tira nota baixa uma atrás da outra, precisa, assim, passar de ano com ajuda, né? E aquilo você vai se ferindo, essa ferida vai aumentando, até você ter a luz. Por isso que eu acho que é muito importante a gente disseminar a informação, né? Porque o maior problema em todos os transtornos é a falta de informação, né? Exatamente, porque quando não tem informação, a família, inclusive, porque matemática ela já traz esse peso de ser uma disciplina difícil, de ser uma disciplina que muitas das vezes você sempre ouve essa frase: ah, mas aonde que eu vou usar isso? Para que eu tenho que aprender isso? Eu não vou usar isso no meu dia a dia. É assim, a matemática, ela, na escola, principalmente, ela vem trazendo conteúdos que, de fato, não tem uma aplicação direta. Só que a gente precisa entender que a matemática, sim, ela é uma disciplina importante. E eu acho que ignorante, muitas das vezes, a gente propagar que a matemática ela não é necessária, porque a matemática ela veio para organizar a nossa vida. Tudo hoje que nos traz conforto, a matemática ela nos proporciona isso. Um ar-condicionado que nos traz um conforto, que é maravilhoso, inclusive, precisa de matemática. Quem desenvolveu, quem criou, quem elaborou, tinha que ter conhecimento matemático para conseguir aplicar e trazer ali aquele refrigério para a gente que lá traz. Então, assim, coisas simples do nosso dia a dia, no automóvel, coisas que facilitam a nossa vida. Se a matemática não tivesse sido desenvolvida, a gente hoje estaria lá atrás ainda, sabe? Então, assim, muita coisa passa pela matemática, só que o problema é que nós não vemos essa aplicação diretamente. Então, exatamente. Então, é onde as pessoas acham que ela não tem utilidade, que foi feita e tem que aprender aquilo dali na escola para nada, né? Muitas das vezes. Para passar o tempo. Na verdade, muito mais. Além da aplicabilidade, a gente precisa saber, né,
E os alunos, quanto alunos também saber que esse raciocínio matemático, esse raciocínio abstrato, nos capacita para muitas tarefas da nossa vida. A gente ter essa visão lógica, esse raciocínio lógico, essa agilidade de pensamento, quem que treina isso? É a matemática. É importante ter esse treino, esse desenvolvimento matemático, para além da utilidade da aplicabilidade. A aplicabilidade, ok, 100%. Para além disso, ela fortalece as nossas conexões cerebrais, os nossos caminhos cerebrais, dão força aos nossos neurônios, dão força aos nossos músculos para a gente, de repente, ter uma lógica numa decisão, pensar mais rápido, eu vou por aqui, eu vou por ali. Quem que nos dá esse embasamento? É a matemática. Né? Exatamente. Agora eu vou fazer a pergunta de ouro, né? Pergunta que todo mundo espera para você, com essa sua experiência de anos, quase 10 anos, né? Desde 2003, 10 anos estudando descalculia. O que é descalculia? Já falamos que é um transtorno de aprendizagem, mas vamos desenvolver com toda a sua sabedoria aí o que é descalculia. Sim. Então, eu costumo falar de uma maneira bem simples quando eu vou explicar a respeito da descalculia, porque para que todos consigam entender de fato o que é de fato um transtorno. Primeiro, eu sempre gosto de diferenciar o que é um transtorno e o que é uma dificuldade. A dificuldade de aprendizagem, ela é gerada por meios externos, por fatores externos, seja por um conflito familiar, seja por um problema que a criança não escola, de repente está falando, de repente, até mesmo uma paixoninha que pode estar atrapalhando ali e ela está tendo déficit no momento que ela está tendo aula e ali vai trazer uma dificuldade de aprendizagem para ela. Ela pode mudar de cidade, pode ter a ver também com as políticas da escola, ou seja, tem uma defasagem, não está se adaptando à metodologia do professor. Tem uma série de coisas. Pode ficar doente, se ausentar da sala por um período. Então, tudo isso pode acarretar uma dificuldade de aprendizagem, visto que a matemática é um conteúdo sequencial. Logo, que eu aprendo hoje, possivelmente precisarei amanhã. Então, essa criança, ela se vê em um contexto onde ou ela não está conseguindo prestar atenção na aula devidamente, ou ela fica fora de sala de aula por um tempo, essa criança aí, ou esse adolescente, ele pode vir a desenvolver uma dificuldade de aprendizagem. Ela é gerada, então, por fatores externos. Agora, o transtorno de aprendizagem, não. Ele é gerado por um fator interno, devido às comunicações neurais. E esse transtorno, a pessoa, ela pode, muitas das vezes, se esforçar, ela pode estar ali tentando colocar a atenção dela, e ela sempre pode vir trazendo aí uma dificuldade maior, acentuada, do que os outros alunos da sala. Porém, essa dificuldade é similar à dificuldade de quem tem a dificuldade de aprendizagem, tá? A dificuldade que o transtorno gera. Só que ele já é por uma questão neural, por falha nessas comunicações, onde os neurônios precisavam estar ali se conectando, conversando de uma forma mais adequada, e ali está ocorrendo uma falha e a informação não está sendo levada da forma que deveria. Então, isso é um transtorno. Então, a descalculia, ela se enquadra nessas questões do transtorno. Muita gente, inclusive, há pouco tempo, inclusive, eu tenho que até responder essa menina, ela me mandou uma mensagem pedindo ajuda para poder fazer o trabalho final do curso dela, e o tema ela coloca dificuldade de aprendizagem, descalculia. A descalculia não é uma dificuldade de aprendizagem, tá? Ela entra como um transtorno e na hora que você está na sala de aula, você pode se deparar com aquele aluno manifestando o mesmo problema na hora de aprender. Porém, a causa desse problema de aprendizagem, ele é por motivos diferentes, tá bom? Então, isso é um transtorno. O transtorno, ele vai vir de falhas na comunicação neural. A área que costuma, os pesquisadores, eles dão um indicativo que pode ser a área afetada, o circuito parietal. E essa área do cérebro, possivelmente, é onde tem
poucas comunicações, e ali é a área do cérebro que trabalha com a matemática básica, a matemática mais simples. Porque é fácil você ter dificuldade em matemática numa disciplina como logaritmo, como uma função trigonométrica, é uma matéria mais complexa. Mas quando esse aluno tem uma dificuldade na soma, na subtração, quando ele não consegue fazer uma multiplicação ou uma divisão, ou mesmo como você disse, no seu dia a dia, ele não consegue passar um troco, ele não consegue pegar um ônibus. Então, assim, ele se vê sempre refém de outras pessoas para poder conseguir obter êxito com essas questões que, para muitas pessoas, são simples. E por Ou essa seja, falta gera prejuízo, né? Gera prejuízo na vida da pessoa, né? Exato, exato. Acontece muito de pessoas que têm descalculia ter um processamento na memória comprometido relacionado às coisas relacionadas à matemática. Uma outra coisa que pode acontecer também é essa pessoa, ela está olhando uma sequência numérica, um número, e quando ela vai anotar, ela escreve esse número completamente diferente. Por exemplo, 574, ela vai lá e escreve 745, sabe? Ela troca as ordens, que ela, quando ela o fato dela olhar, aí ela pega a memória operacional dela, quando ela vai simplesmente anotar, ela já vai e anota de uma forma que não estava exposto. Então, assim, sempre tem pessoas falando comigo aqui no Instagram, e assim, tinha uma menina, inclusive, que fiz uma live com ela, ela falou pra mim, Sara, eu perdi consultas médicas, compromissos importantes, porque se eu não tiver muito cuidado, eu anoto ao contrário os números e eu penso que em outro momento aquele compromisso. Então, assim, traz sim prejuízo, tá? Fora que a pessoa lê o número 5 em extenso, quando for escrever em numeral também não consegue associar, também tem essa questão, né? Exato. É como se fossem coisas, números diferentes, né? Como se o cérebro entendesse como se o 5 por extenso e o 5 numeral fossem coisas diferentes, né? Sim, sim. Então, o que acontece é que, assim, os números, eles são símbolos. A gente está acostumado com eles, mas a gente esquece que eles são símbolos para representar quantidades. A gente tem o nosso alfabeto, que também são símbolos para a gente expressar o que a gente deseja com as palavras, com as frases e tudo mais. Só que os números, eles são símbolos. E esses símbolos servem para expressar uma situação onde eu preciso organizar um dado, ou eu preciso quantificar, enfim, eu preciso ordenar. Então, quando o cérebro olha para aquele número, muitas das vezes ele não consegue fazer a estimativa e entender que aquele número representa aquela quantidade. Principalmente quando os números são maiores. Passou de 10, já 20, né? A gente pode já fez confusão, também, né? 10 já fez confusão, né? Não está mais na mão, já fez confusão. E são dificuldades que, às vezes, assim, o senso comum não imagina. Dificuldade de ordenar, né? Ordenar coisas em ordens crescentes, dificuldades em olhar estimativa de quantidade, como você está falando, né? Então, isso de uma forma de conteúdo, de repente o professor vai levando, mas isso na vida prática, né? Traz prejuízos, né? E aí, eu vou passar para a próxima pergunta, então, que eu acho que ficou bem claro o que é descalculia, um transtorno de aprendizagem. Você separou perfeitamente a dificuldade de aprendizagem, que é uma coisa externa e geralmente passageira, do transtorno de aprendizagem, que ele traz um prejuízo para a vida da pessoa e fica ali e precisa de um olhar especial, de um tratamento, de uma avaliação, de uma intervenção. Então, eu acho que isso ficou bem claro para quem nos escutar. E a partir de quanto tempo é possível identificar o transtorno? Assim, qual fase? Infância, adolescência, fase adulta? A partir de quanto tempo? Então, precisa ter muito cuidado, primeiro, para que esse diagnóstico ele seja rápido. Hoje, por exemplo, a gente coloca assim uma faixa etária de 8 anos. Porém, a gente precisa ter cuidado atualmente, porque nós viemos uma pandemia. E esse criança
crianças elas passaram 2 anos muito complicados. Então, elas podem ter desenvolvido uma dificuldade acentuada de aprendizagem devido ao ensino online, devido a uma série de questões que pode ter acontecido, tá? Então, assim, atualmente, devido a essa questão pontualmente da pandemia, é preciso olhar para essa criança e verificar se realmente é o transtorno, tá? Então, mas a idade, assim, que é uma idade considerável correta para que esse diagnóstico seja feito, é 8 anos. Porque ela precisa já estar começando a abstrair, ela precisa estar já com alguns conteúdos já serem apresentados para ela e ela precisa estar mais madura para que esse diagnóstico ele possa ser feito. Porque enquanto criança, pode ser qualquer outra coisa. Porque outros transtornos, o autismo, por exemplo, que ele também vai trazer algumas vezes prejuízo para a aprendizagem, e uma série de outras coisas, elas podem dar sinais muito similares. Então, antes, seria muito irresponsável dar esse diagnóstico. É por isso que, por volta dos 8 anos, a partir dos 8 anos, é uma idade mais segura para que esse diagnóstico ele seja dado. E aí, na sua fala, eu só quero destacar uma fala que eu achei perfeita, que a gente deve olhar para a criança. Então, eu quero destacar isso tanto dos professores, que às vezes a gente sabe, eu já estive em sala de aula, então às vezes há uma dificuldade real, muitos alunos, às vezes aquele conteúdo que você precisa cumprir, mas nada como um olhar atento à criança, à pessoa, não ao número no diário que está ali, né? Mas um olhar atento à pessoa para óbice, que não seja transtorno, que seja dificuldade, mas o olhar nos mostra que tem alguma diferença ali. E mais do que a escola, eu também chamo a atenção agora à família. Eu chamo a responsabilidade à família, que seja corresponsável a esse olhar, que dentro de suas possibilidades, muitos pais e mães não são da educação, não têm esse conhecimento, mas mas pai e mãe sabe quando está acompanhando aquele dever que não é feito, o que está acontecendo? Esse dever está em branco, então eu vou lá na escola, eu vou procurar saber, eu vou conversar com a professora, eu vou ser a mãe chata, assim, que vou insistir, mas essa parte, esse verbo, o olhar para a criança, é preciso ter um olhar atento para a criança, tanto da parte escolar quanto da parte a família ser corresponsável à escola. O que a escola não dá conta, a família completar. Preciso dar conta de conteúdo? Não, nem sempre, nem todo pai e mãe é professor. Às vezes existem realidades que pai ou mãe não sabe nem ler nem escrever, mas sabe ver se a tarefa está feita, sabe sentar e conversar, está sentindo alguma dificuldade? Então, quero chamar a atenção para essa participação da família, que é fundamental para o desenvolvimento das crianças. E aí, passando para a próxima pergunta, Sara, tem cura? Transtorno de aprendizagem, a descalculia que nós estamos conversando, tem cura? Então, é até uma pergunta que a gente tem que ter até um cuidado para falar a respeito disso, porque cura, a gente vai pensar em uma doença, e a descalculia não é uma doença. Mesmo que, se eu fosse responder nesse contexto da cura, atualmente ainda não, sabe? Por que não é uma doença? Porque nós não temos um medicamento para estar tratando, e é por causa de questões neurais que a descalculia ela é manifestada. Então, assim, atualmente, o que nós temos para a descalculia são intervenções pontuais, também dentro da necessidade daquela pessoa. Uma pessoa com descalculia, ela pode ter dificuldade em algumas coisas e outras não. Aí eu posso comparar essa pessoa com uma outra. E essa outra pessoa já ter facilidade com outras coisas e dificuldade em outras coisas. Então, assim, a gente costuma dizer também que cada descálculo é único. Porque a dificuldade dele pode ser dele, mas não significa que todos vão ter a mesma dificuldade.
tá? Como Então, cada assim, dislexo é único, né? Cada autista é único. Então, a gente aprende, como formadora, como professora, como psicopedagoga, que o olhar da gente não tem que ser para o transtorno, e sim para a criança, né? O que que aquela criança traz? Por isso que a gente bate na tecla, eu, quanto psicopedagoga, a importância da avaliação, né? Como você falou, uma criança pode ter uma dificuldade mais nessa parte, né? E a outra criança também pode ser descálculo, mas ter dificuldade numa outra parte, né? Então, é relevante também essa sua informação. Estou acenando aqui para os nossos espectadores. Agradecendo já a presença de todo mundo que está aqui acompanhando, fazer um parêntese, quero agradecer que eu estou muito feliz a presença dos meus familiares, que então entrando, meu primo, a minha tia, estou quase igual o Xuxa, um beijo para meu pai, para minha mãe e para você. Um beijo para vocês, muito obrigada por estarem aqui nos prestigiando, meus amigos também. Fecha parênteses, vamos voltar para as perguntas. E qual seria, né? A gente já falou, a questão de remédio não é doença, né? Assim como é um transtorno, como outros transtornos não é doença, você deixou isso bem claro. Mas para tratar, para melhorar, porque existe um caminho para melhorar. Não é porque a pessoa que é descálculo vai ser para sempre, vai ter dificuldade para sempre, vai ficar com essa dificuldade para sempre. Qual o melhor caminho? Então, o que acontece é que essa pessoa, ela precisa ser avaliada de uma maneira qualitativa, porque ela precisa, como a gente conversou agora, ela precisa ser avaliada, são um carro de som, ela precisa ser avaliada de acordo com as necessidades dela. E quando essa avaliação ela é feita de uma maneira adequada, a gente consegue perceber as dificuldades que são acentuadas, as que não são. E aí as intervenções são feitas em cima dessas dificuldades. Então é preciso que essa pessoa, principalmente se já for um adolescente, que a parte da autoestima dela seja trabalhada, porque, gente, a aprendizagem passa pelo querer do aluno. Quem quer aprender algo, ele vai aprender de uma maneira muito mais satisfatória se ele desejar aprender aquele conteúdo. Então, a gente depara, eu principalmente em sala de aula, com muitos adolescentes desanimados de querer compreender esse conteúdo e eles já entenderam que aquilo dali não é para ele, colocam isso na cabeça. Então, assim, fica complicado quando alguém que já decidiu que não vai aprender, fica muito mais trabalhoso. Eu que quero levar esse conhecimento, mostrar o quanto é importante que ele aprenda, entende? Então, para começar, a autoestima precisa ser trabalhada para que ele possa começar a ver que é possível. Então, o que eu aconselho sempre que essas intervenções sejam sempre pelo básico, para que ele comece a ver os acertos, comece a ver a evolução da sua aprendizagem, para que ele comece a ter coragem de aumentar o nível de dificuldade e se interessar mais. Porque eu tenho uma frase que eu sou apaixonada, eu sempre falo, que é a aprendizagem gera contentamento. Pode lembrar de algum momento, não precisa falar, você que está assistindo também pode lembrar. Eu já lembro também de situações onde eu estava assistindo uma palestra e eu fiquei louca para sair dali, ou então adquiri um conhecimento e fiquei louca para sair dali e contar para alguém, ensinar para alguém, sabe? Já observou a criança, quando ela aprende, você que é mãe, ela chega em casa muito alegre, muito feliz e quer te ensinar. Então, assim, o primeiro sinal de que a pessoa está feliz com a aprendizagem e que ela realmente está aprendendo é quando ela começa a querer expor esse conhecimento. Então, a autoestima, ela precisa ser ela é o carro-chefe dessas intervenções, tá? E aí elas vão ser avaliadas pontualmente. Cada um vai ter a sua limitação. Existem pessoas que vão ter o seu senso de lateralidade mais comprometido que outras. Então vai precisar de atividades que ela consiga, vai precisar às vezes de adaptações. Essa pessoa, de repente, ela não consegue saber direito de jeito nenhum onde é a esquerda, qual é a direita. Então, se ela é adulta, como que ela vai dirigir? Sabe? Como
é que ela vai ter aquela noção facial? É impossível? Não. Só que, assim, às vezes essa pessoa vai precisar criar adaptações no seu dia a dia para que ela consiga evoluir. Então, as intervenções vão ser aí dentro da necessidade da pessoa, dentro da necessidade do aluno, desse indivíduo, sabe? E aí, quero acrescentar a importância falar de novo, enfatizar a importância da parceria família e escola e a possibilidade de integrar uma equipe multidisciplinar, como um psicólogo, trabalhar essa autoestima, você pode, você consegue, tenha coragem de avançar, o psicopedagogo que trabalha com outras questões, né, com a parte da cognição, já vai entrar com outros estímulos no caminho. E aí, a soma disso tudo, o resultado só tende a dar certo, a ser um resultado positivo, a ter sucesso nisso aí, né? Então, assim, é importante o envolvimento, né? Eu gosto de trabalhar muito com outros profissionais. Há muito ganho para a criança ou adolescente, nesse caso. E aí, Sara, a criança não fica criança toda a vida, né? A criança cresce, passa para a adolescência, e aí tem esse problema, trabalhar, tem essa questão, né? Que a gente precisa trabalhar desde a tenridade a autoestima, né? Porque aí você se sente confiante, você aprende melhor, você falou essa questão do contentamento, da motivação, que a motivação é intrínseca, né? Você tem que estar disposto a aprender. Então, tudo isso precisa rodar bem direitinho. E aquela criança que cresceu, que virou pré-adolescente, adolescente, vai chegar uma hora que vai precisar fazer o Enem, vai escolher a sua profissão, fazer a prova, entrar para uma graduação. E aí, como é que é essa prova do Enem para o descálculo? Existe alguma adaptação? Como é que funciona isso? Então, a prova do Enem, ela é, como a Daniela está colocando aqui, ele é um desafio assim absurdo. Eu tive vários amigos, porque as pessoas que me seguem aqui, muitas viram amigos e que sofreram muito com essa questão do Enem. Porque assim, a pessoa de calculia, ela não pode ter uma dificuldade em outras questões, mas pode ser que ela não tenha, pode ser que ela é excelente na área de humanas, e essa dificuldade dela seja apenas na matemática. Porque a descalculia, também já falando uma outra coisa, que ela pode vir com comorbidade. Uma pessoa pode ser descálculo, dislexa, pode ser descálculo. É muito comum. Então, assim, mas pode ser que essa pessoa seja só descálculo. Então, o problema dela seja com a matemática especificamente. E o Enem, ele é um desafio, assim, é muito grande. Minha mãe tá aqui, ó. Sim, eu também estou. Então, é um desafio muito grande. Primeiro que é uma prova cansativa, é uma prova que traz uma carga emocional muito grande, já para quem não tem nenhum transtorno, sabe? Não, né? Exatamente. Porque ali, os jovens, eles colocam sonhos, expectativas, mudança de vida, uma série de coisas que está envolvidas, né? Envolvida. E naquela idade complicada, né? Se às vezes você não está definindo, não sabe para onde vai, ao mesmo tempo que você quer medicina, você quer direito. Sim. E assim, quando a pessoa ela é muito determinada e ela sabe o que ela quer, eu já tive casos de amigos aqui que tentaram o Enem por 3, 4 vezes. Porque essa pessoa ela queria apenas um curso e ela não desistia, mas a matemática estava sempre ali dificultando esse caminho, sabe? Mas como você me perguntou sobre as adaptações do Enem. O Enem, ele não tem adaptação na prova. A prova é a mesma. O que o Enem, ele dá de direito a um descalço? Ele dá uma hora mais de prova e depende do estado, ou você leva a sua calculadora, ou você recebe uma calculadora, tá? Já fiz live, se você tiver alguma dúvida também, quer ouvir uma experiência de alguém que tenha, aqui no meu Instagram também tem algumas lives com meninas, a Lavínia, tem a Ângela, tem mais. Eu já fiz várias, tá? Acho que é a Daniela, se não me engano.
todas elas passaram por esse processo. A Lavínia recebeu uma calculadora da equipe do Enem, foi colocada numa sala separada, ela teve ali uma hora mais de prova, e ela passou. Porque a gente que é mãe, coloca uma expectativa já muito cedo nos nossos filhos, e a gente já fica sofrendo lá na frente pelo Enem. E a gente esquece de viver o hoje, esquece de viver o agora. E, por exemplo, às vezes a criança no ensino fundamental, eu recebo mães me perguntando a respeito do Enem. A gente precisa viver o hoje, a gente precisa fazer o melhor hoje, sabe? E o Enem, ele vai trazer, sim, esse desafio. E somente a calculadora e uma hora mais de prova. Isso é um grande problema com esse cálculo, porque uma calculadora sem entendimento, você utiliza ela e às vezes utiliza errado. A Ângela, que foi uma menina que fez live, ela fala: a calculadora me ajuda, mas às vezes eu vou fazer a conta na calculadora, eu digito os números todos errados. Porque eu olho para o papel, vejo um número, quando eu vou passar para cá, eu já coloco outro número. Então, assim, se você não tiver um bom entendimento, a calculadora ela vai estar ali apenas às vezes como uma companhia, sabe? Então, assim, o Enem, ele tá para sofrer uma reforma para sair em 2024. Parece que ele vai ser agora por área de conhecimento. Então, assim, parece que a prova vai ter mais a ver com o curso que você deseja. Então, isso pode ser um ponto positivo para quem tem descalculia, né? Porque geralmente quem tem descalculia não vai querer ser professor de matemática. Exatamente. Pode até ser, né? Mas, assim, né? Olha, espera-se que normalmente não seja, né? Enfim, a gente espera que as mudanças sejam positivas, né? Não só para os descálculos, mas para outras questões também, que abarquem outras questões. Sim. Eu já vi até meme falando de pessoas assim: comecei a faculdade de psicologia e tal, achei que não tinha matemática. Aí quando chega lá, estatística. É então, verdade. Assim, a matemática, querendo ou não, está em tudo. Está em tudo. A Daniela que falou. Você vai ter que fazer a leitura de mapas lá em geografia, você vai ter genética lá em biologia, em história você vai ter os séculos, você vai ter aí os dados, né? Então, assim, até no português você vai encontrar matemática, de alguma maneira. Então, assim, você precisa entender que você precisa das intervenções, você precisa. E eu sempre digo que o maior desafio do descálculo é manter essas intervenções, manter essa rotina de auxílio, porque muitas das vezes o tratamento é caro, às vezes a família não consegue manter com uma certa regularidade. Então, é uma série de fatores, né? Psicologia tem estatística, eu não sei qual é o nome da pessoa que está falando, mas psicologia tem estatística. Então, tem matemática, também, né? Matemática, né? É complicado, é assim. E aí, tem uma pessoa aqui que está com o nome, eu acho que é desativado, alguma coisa assim, que perguntou assim: o que os adultos com descalculia podem fazer? Eu acredito que podem fazer para melhorar, né, de repente, o rendimento. E eu acho que vai por essa linha, né, Sara? A questão das intervenções, né? Você procurar uma avaliação, saber onde você procura mais, pode falar mais sobre o que um adulto com descalculia pode fazer. Então, primeiro, assim, a descalculia, ela vai trazer muitas das vezes, posso falar, angústia para essa família, não somente para o descalço, na fase escolar. Porque a fase escolar, ela está ali sendo confrontada todo bimestre com as avaliações. Então, e todo dia, né, que tem aula de matemática, ou seja, exatamente. E são 5 tempos, né? Nós temos 5 tempos de matemática, então, assim, é bastante conteúdo que você precisa absorver. Então, assim, na fase escolar, essa dificuldade, ela é gritante, porque esse aluno precisa dar nota, porque a gente tem uma escola ainda que avalia esse aluno por um sistema somativo. Então, assim, quando esse aluno sai da escola, vai depender
do contexto de vida. Porque, assim, ele vai escolher aí a carreira dele, independente de ter descalculia ou não, porque muitas das vezes, muitas mães olham e falam, meu filho tem diagnóstico de descalculia, já começa a achar que essa criança está fadada a não alcançar nada. Isso não é uma verdade. Então, ele vai conseguir, sim, encontrar o seu caminho, ele vai conseguir chegar aonde ele deseja. E aí, meus alunos aqui, o Thiago. Thiago! E aí, essa pessoa, ela vai ver o que ela necessita para a rotina dela, para o dia a dia dela. Tem uma menina aqui no meu Instagram, ela tem até um Instagram, se vocês quiserem seguir ela, é Larissa o nome dela. Eu não sei o arroba dela. Mas a Larissa, ela tem descalculia e ela abandonou a escola na adolescência. A história dela é muito emocionante. Ela abandonou a escola na adolescência. Ela se revoltou porque ela tinha vários questionamentos a respeito de como ela não conseguia entender. Ela fazia cadernos para expressar essas emoções que ela tinha, que eram muito intensas, relacionadas ao conteúdo. E aí, a Larissa, depois ela amadureceu, ela voltou para a escola, terminou os estudos dela, entrou na faculdade de psicologia, fez a faculdade de psicologia, e aí ela quis avançar. E assim, ela foi uma guerreira, porque ela quis avançar e ela tentou o mestrado, para quem não sabe também, principalmente para esses cursos que são mais voltados para a área de educação, para a parte psicológica, você consegue também hora mais de prova, quando você vai fazer a prova, você consegue ali, se precisar de calculadora, você vai conseguir, sabe? E ela tentou o mestrado na parte de inclusão, ela trabalhava com crianças com autismo, e ela passou para o mestrado, ela fez o mestrado dela, e quando ela acabou o mestrado, ela me mandou mensagem e falou assim, Sara, eu preciso que você me ajude, porque eu quero passar no concurso. Eu quero trabalhar, se eu não me engano, em hospital, em residência. Eu não sei explicar direito como é a profissão, mas ela queria passar nesse concurso e tudo mais. Eu falei, caramba, Larissa, no momento que eu estou vivendo, eu não tenho condição de te dar essa online, porque ela é de outro estado. E ela encontrou uma professora de matemática que ela não estudava a respeito da descalculia, mas não, o professor ele não precisa entender tudo a respeito da descalculia, mas se ele é um professor que ele é acolhedor e ele entende que você pode ter uma dificuldade, ele vai fazer de tudo para que você entenda a disciplina. Ele vai tentar te expor da maneira muito simples. E foi isso. Ela até tem uns posts no Instagram dela falando desse relato. E ali, como ela já estava adulta e ela conseguia se autopoliciar para poder estudar, porque na adolescência é bem mais complicado isso, ela foi, estudou, e era um desafio para ela entender os números negativos e tudo mais, e ela estudou ali por tentar. Gente, conclusão, e a própria consciência da dificuldade do transtorno, eu acredito que ajude, né? Porque assim, eu não sou burro, eu tenho um transtorno, então eu tenho que trabalhar com o que eu tenho que trabalhar com isso. Aí você já sendo adulto, né, já ajuda, acredito que já ajuda, né? Sim. E ela passou no concurso. Hoje ela trabalha com residência, num hospital, na parte de psicologia que ela queria. Então, assim, gente, se a criança tem diagnóstico de descalculia, ela não está fadada a não ter um futuro promissor. Ela vai encontrar o caminho dela, mas ela precisa de você, que é adulto, para auxiliar ela. Dar esse suporte, estabilizar, trabalhar essas questões que a gente falou, a autoestima, procurar por uma avaliação, né? Não pode deixar rolar. E também tem um comentário aqui, deixar solto, né? Nem com a dificuldade a gente pode deixar solto, imagine com o transtorno, né? O prejuízo que vai ser aumentado na vida dessa criança, desse adolescente. Aí tem 19 anos e ainda não faço faculdade, mas pretendo fazer e tenho descalculia, muito difícil. Então, não está aparecendo o nome, mas você se inspire, então, na história da Larissa. É difícil? Não tenho dúvidas que seja difícil, mas impossível
impossível? Não, não é. A gente acabou de ver uma história de sucesso, de sucesso. Pode tentar uma, duas, três vezes, não importa. É o seu sonho, toda vontade encontra um meio. Então, existem pessoas assim dispostas. Hoje em dia a gente tem o Instagram, hoje em dia a gente tem o YouTube, que é uma escola de graça, né? E tem meios, assim, mais difíceis, não nego, mais difíceis sim, né? Às vezes a gente encontra dificuldade até para quem não tem um transtorno, tem nenhum. Às vezes é difícil, tem uma barreira emocional aqui, tem uma barreira financeira ali, a vida não é mar de flores. Quem tem um transtorno tem esse agravante, é mais difícil ainda. Mas como você muito bem falou, não é impossível, não está afadada ao insucesso. E eu acho que você colocou muito bem essa questão, né, de viver um dia de cada vez. Às vezes a criança está lá no seu terceiro ano, no seu quarto ano. Vamos viver o agora, vamos fazer essa base bem feita agora, porque fazendo a base bem feita, sustentada, lá na frente vai ser muito mais fácil para administrar uma vida, né, que se tenha transtorno, porque você vai dar mecanismos para aquela pessoa usar a favor de si, que é isso que no final a gente quer, né? A gente, você como professor, eu como psicopedagoga, a gente quer ser facilitador na vida dessa pessoa para ela chegar ao sucesso, à faculdade, ou ao curso técnico, ou ao trabalho, o que quiser que seja, né? Exatamente. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria falar mais algumas coisas. Fala. Essa semana eu conversei com uma mãe, ela estava me perguntando, Sara, é importante que o meu filho saiba essa tabuada de cor? Eu já fiz todas as maneiras, eu já coloquei ele para fazer todo dia, eu já expus a tabuada para ele de diversas formas, ele não consegue fazer essa memorização. Uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, a tabuada, gente, ela vai acompanhar essa pessoa pro resto da vida. Enquanto ela estiver estudando, se ela quiser estudar para concurso, se ela quiser estudar para Enem, enfim, se ela quiser fazer uma compra, conta de multiplicação, ela faz parte do nosso cotidiano, tá? Então, assim, eu acho melhor não gastar um tempo com essa pessoa que tem descalculia, obrigando essa criança a memorizar. É claro, é uma grande habilidade. Se você sabe memorizar, o seu cálculo é muito mais ágil. Você tem muito mais agilidade para você desenvolver as contas, você tem muito mais facilidade ali, porque você já tem memorizado, então você já tem certeza. Só que, se essa pessoa não decora, você já tem de diversas formas, ela não está memorizando, foque no processo da construção. O que ela precisa? O que é melhor para ela? Construir a tabuada ou memorizar? Os dois são importantes. Porém, se ela não memoriza, o processo da construção é extremamente importante. Porque se ela sabe construir qualquer tabuada, ela vai conseguir desenvolver as contas. Uma outra coisa importante no tempo dela, mas vai fazer a conta, vai acertar a conta. Vai fazer. Porque uma coisa que é, tipo assim, a pessoa que tem descalculia não significa que ela não vai aprender. O que vai acontecer ela pode demorar mais para aprender. O que pode acontecer é que ela precise de outras estratégias diferentes que de outros alunos que entenderam rapidamente. De repente, essa pessoa precisa ver de 3, 4 formas diferentes aquele conteúdo para que ela entenda. A questão é encontrar pessoas dispostas, professores também, e que a família também esteja nesse processo e que essas pessoas estejam todas engajadas em auxiliar essa criança e esse adolescente, porque eles não têm maturidade emocional para fazer isso sozinhos. Não vão fazer, eles vão preferir desistir, porque quando a gente não consegue entender qualquer conteúdo, e isso acontece com a gente também, porque quando a gente não entende, a gente se sente incapaz, a gente se sente inferior, a gente se sente burro, né? As crianças falam, não, tia, eu sou muito burro. Não, que isso, sabe? Então, assim... E aí a relação com a evasão escolar, né? Exatamente. Foi o caso suporte em casa, suporte do professor, suporte da escola... Tchau e benção, escola. Me incomoda muito estar aqui. Eu sou muito burro para estar aqui. Esse lugar não me pertence.
Mas pertence sim. Sim, exatamente. Então pode ser mais difícil, mas não significa que você não vai conseguir compreender. O que pode estar faltando? Pode estar faltando as intervenções adequadas, pode estar faltando um professor que ele consiga te auxiliar, sabe? E pode estar faltando também um desejo da tua parte de conseguir. Porque às vezes você, quando está quase lá, parou e não tenta mais, sabe? Porque acha que não vai conseguir de maneira nenhuma. Então, eu queria falei essa fala da tabuada, porque eu sempre estou me perguntando a respeito desse assunto. Você teria mais alguma pergunta? Alguém teria alguma pergunta? O roteiro fechou por aqui. Não tem, deixei esse espaço aí, né? Ninguém fez mais nenhuma pergunta, mas mesmo assim, eu acredito que essa live foi muito rica, trouxe muitas informações, assim, preciosas, que essas informações são importantes serem compartilhadas. Então, vão aí no aviãozinho, compartilha aí, que informação nunca é demais. Vai ficar gravada, então podem enviar à vontade. E o que eu tenho a falar agora é agradecer a sua disponibilidade de estar aqui uma sexta-feira à noite, com o coração aberto para conversar sobre descalculia, que é um transtorno de aprendizagem que é de 3 a 6% da população mundial. A gente pensa 3 a 6%, nossa, só isso? Não, mas é da população mundial, é muita coisa. Então, provavelmente a gente vai... Oi? Fora os não diagnosticados. Fora os não diagnosticados. Transtorno pouco estudado, a gente tem poucas pessoas que recebem esse diagnóstico. Tem muita gente por aí sem diagnóstico. Diagnóstico. Então, provavelmente, na nossa vida, a gente pode, a probabilidade é grande, né? Da gente barrar com descálculo. E aí, o que é isso? É burro? Não sabe? Não é interessado? É preguiçoso? Não, é um transtorno de aprendizagem que merece um olhar especial para isso, né? E então, assim, a live foi muito rica, as informações muito ricas. Quero agradecer de novo sua disponibilidade para a gente tratar desse assunto e divulgar cada vez mais, né, esses temas que tocam as famílias, tocam as escolas, tocam as crianças, e a gente não pode ir lá empurrar para debaixo do tapete. A gente tem que botar luz para ter a solução para isso, né? Como você falou, existem vários caminhos que chegam ao sucesso. Ah, eu sou descálculo, não vou me formar, parei aqui. Não, vai sim. Pode ser mais difícil o caminho, não nego. Mas, assim, vamos procurar soluções. Então, muito obrigada mais uma vez, né? E agradeço a todo mundo que entrou, que assistiu, que acenou, que mandou coraçãozinho. É muito importante isso. E agora, compartilhe informação, porque a informação liberta. Eu acho que tem mais uma última pergunta aí, que surgiu agora. Que se na escola o descálculo tem algum direito específico? Essa pergunta ela é bem relevante. A gente até esqueceu de levantar essa questão da escola. Então, foi aprovada uma lei em outubro de 2021, que ela é a 14.254, que essa lei ela é para pessoas que têm dislexia, pessoas que têm TDAH, e a lei vem dizendo outros transtornos de aprendizagem, onde a descalculia está inserida. E essa lei ela vem dizendo que a escola precisa amparar esse aluno com as adaptações necessárias e com tudo que ele precisa. E também, essa lei vem falar também da parte da área da saúde, sabe? Só que a gente sabe que lei nova é uma lei que vem cheia de demandas que precisam ser ajustadas. Né? Ajustadas, exatamente. Então, eu sempre estou falando da lei porque é onde você pode utilizar para recorrer aos seus direitos. E eu sempre digo para pai de alunos que têm descalculia, esteja sempre presente na escola. Não é porque você conseguiu o laudo, não é porque você já está ali com toda a sua documentação que você vai conseguir a inclusão devida do seu filho ou da sua filha.
Então, esteja sempre na escola, esteja sempre acompanhando, esteja sempre conversando com o professor de matemática, que é onde vai impactar mais, né, na vida escolar desse aluno, para que as adaptações sejam feitas. Então, ele tem direito a uma prova adaptada, vai ter direito a utilizar a calculadora durante as atividades e nas provas. Então, vai depender também da metodologia que a escola que seu filho estuda, sabe? Porque tem escola que pega o aluno, coloca em sala separada para fazer prova, mas tem aluno que não gosta, que se sente exposto. Já tive casos de conhecer pessoas. Eu até dei aula para um menino que tem descalculia e eu vi que ele estava constrangido, então eu falei para ele, você vai fazer a prova em outro momento. Eu procurei porque a sua prova você vai fazer junto comigo em outro lugar, porque ele estava constrangido, porque ele era um adolescente enorme e os amigos dele não sabiam que ele tinha descalculia e ele não queria se expor. Ele ficava com vergonha, porque Com direito dele, né? inclusive, nessa turma, eu fiz um trabalho a respeito da descalculia, um trabalho todo de conscientização, mas mesmo assim, sem dizer que ele tinha a descalculia, porque se em algum momento eles descobrissem, eles iam ter um olhar empático, né, para esse menino. Então, assim, até o fato de usar a calculadora, o adolescente se sente constrangido. Então, vai depender da escola que você trabalha e do acordo que você tem com ela. Mas que ele precisa das adaptações, das intervenções, diminuir as atividades, muitas atividades complexas de casa. E outra, gente, a adaptação, ela é bem feita quando você tem um bom laudo, porque existem 6 tipos de descalculia, com áreas de afetamento diferentes, são noções algébricas, são aí noções espaciais. Então, assim, tem várias questões. Depois você pode ver no meu perfil todos os tipos de descalculia e todas as áreas de afetamento deles, tá? E aí, se a pessoa tem um bom laudo, dizendo essa pessoa ela tem uma descalculia ideognóstica e tal. Quando você apresenta esse professor, normalmente o que vai acontecer também é de você encontrar uma pessoa que não sabe nem o que é descalculia, que na faculdade pouco se fala a respeito do tema, principalmente professores que são formados há mais tempo. Então, assim, possivelmente você vai ter que ensinar para o professor ou professor o que é descalculia, tá? E aí você pode ficar com muita raiva de ter que fazer isso, mas isso daí é pro bem do seu filho. É necessário. Infelizmente, também não é só culpa desse professor. Oi? É necessário, passe uma raiva necessária. Exatamente, exatamente. É pro bem do seu filho. Se é pro bem do seu filho, por que não fazer? Já tive casos de mães que fizeram uma apostilinha de tudo que podia ter a respeito da descalculia. Enviou para o professor aceitou de muito bom grado, entendeu a respeito do tema, agradeceu e fez a intervenção dentro da necessidade do aluno. Assim, infelizmente, eles têm a descalculia é um transtorno pouco falado. Então, a escola, muitas das vezes, nem vai saber o que fazer com aquele aluno. E você, normalmente, mãe, por estar pesquisando mais, porque você está passando pelo processo com o seu filho, ou mesmo se a pessoa é você, né? Você está pesquisando, você vai, muitas das vezes, encontrar situações assim, de ter que estar explicando, e ainda vai encontrar pessoas que podem vir a banalizar e dizer que a dificuldade que a descalculia gera não é uma dificuldade que ela é acentuada. Exato. Então, assim, o que eu sempre digo esteja na escola, seja presente. A gente que é professor sabe que olha, pai presente e que olha material e que está ali sempre questionando dentro do direito dele, com certeza, isso daí vale para todos os pais, inclusive, com certeza, aquela criança ela tem um olhar mais atento, tá? Os professores têm olhares mais atentos para esses alunos, sabe? Então, esteja presente, esteja ali sempre conversando com a coordenação e, se for preciso, ensine, porque vai ser para o bem do seu filho. Então, eu acho que o tempo que você vai perder questionando, essa professora devia estar sabendo a respeito disso, essa professora deveria saber o que fazer, você vai gastar tempo e energia com uma coisa que, sinceramente, só vai te dar desgaste.
Então, se for necessário, leva lá a apostilinha, Se for para pega aí, ó, fala assim, energia, gaste com alguma coisa que vai dar resultado, né? Toma aqui esse site, lá você vai encontrar informação, que não sei o quê. Se for necessário, faça isso. Vai ser para o bem do seu filho, da sua filha. Indique a página da Sara, Descalculia na íntegra, e tem bastante informação. A página é linda, tem bastante essa informação que ela falou de legislação, tipos de descalculia, tem lives lá, então tem bastante material que pode ser usado para encorpar nessa informação. Bem, uma última pergunta já, né, já estamos chegando no nosso tempo, que é aqui também de uma pessoa, que no trabalho, se o descálculo tem algum direito. Mas aí eu acho que segue pela linha do laudo, de uma conversa, né? Que trabalho é esse? Precisa de calculadora? Não precisa? Não é isso, Sara? Isso, exatamente. Não tem uma lei específica que ampara o trabalhador que tem descalculia, sabe? Mas é o mesmo caso. Você vai ter que explicar a respeito, você vai ter que mostrar o seu laudo. Ensinar, conscientizar, né? Exato, conscientizar, sabe? Porque a gente encontra todo tipo de pessoa. Conheci uma moça também, que ela tirava o horário de lanche dela no serviço. Só que uma coisa que acontece com o descálculo também é a noção do tempo. Ele não tem muitas das vezes a noção do tempo. O cérebro não consegue fazer. A gente está aqui fazendo a live, acredito que estamos há quase uma hora falando, por aí. A gente consegue fazer essa estimativa de tanto que a gente passa por experiências. Eu acho que passou 10 minutos, eu acho que passou 15 minutos. Um descálculo, ele não... Alguns, tá? Que pode acontecer dele ter ou não isso. Mas a maioria dos que eu conheço, eles não têm essa passagem do tempo já aguçada como a gente costuma ter. E aí ela tirava os 15 minutos de lanche dela e ela se perdia no tempo. Ou ela voltava muito antes, ou ela passava muito tempo do horário. E ela pedia ajuda aos amigos dela de serviço. Gente, por favor, me avisa o horário que eu preciso voltar para poder não tomar bronca, né? A gente sabe como é que funciona o trabalho. E eles achavam que ela estava de brincadeira, porque eles não conheciam a respeito do assunto. Eles achavam que ela estava só se aproveitando e não ajudava. Aí ela passou a ter que utilizar o esposo dela ajudar ela. Ela mandava mensagem, ó, tô saindo com lanche. O esposo dela avisava ela que enquanto voltar, porque a descalculia dessa moça era muito acentuada. Ela tinha muita dificuldade mesmo. A associação numérica dela era comprometida. Existem níveis, tá? A descalculia ela pode ser um nível mais leve, moderado e um nível mais avançado. A dela era um caso bem complexo. Então, no ambiente de trabalho, as adaptações vão ser feitas, possivelmente até mesmo por você, tá? De repente, você vai ter que ter uma agendinha ali para você ficar consultando, você vai ter que ter o maior cuidado, de repente você vai ter que pedir ajuda a alguém para dar uma revisada nos seus números, de repente você vai ter que usar calculadora. Então, assim, vai ter que ser conversado. É o que eu disse, na fase adulta, a descalculia ela vai te trazer comprometimento, mas vai ser dentro do seu cotidiano. Então, você precisa das suas adaptações. Você precisa ter ali o seu planejamento, pode ter aquela impresso, assim, aquele quadrinho para você anotar, para você não se perder. Porque como se perde, às vezes, nas datas, nos horários e tudo mais. Então, você, infelizmente, né, você vai ter que se adaptar a esse contexto para que você consiga ter menos prejuízo na sua vida. Mas eu lembrei agora dos casos de TDAH, que na fase adulta também o adulto vai amadurecendo e vai tomando caminhos para ele se adaptar naquele contexto que ele se encontra, ou de trabalho, ou de faculdade, assim como a descalculia, né? Aí a gente chama a responsabilidade para a pessoa, né? Precisa da base, de repente precisa de uma compreensão e toma a responsabilidade para fazer essa conscientização no meio que se está inserido. Então é isso, Sara. Agradeço novamente. Quem ainda não segue,
segue a página da Sara, Descalculia na íntegra, para se informar mais sobre o assunto, informações muito ricas. Quem está aqui na minha página pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Estou alimentando a página, comecei esse trabalho não tem muito tempo, mas procuro trazer informações muito consistentes e de qualidade para pelo menos a pessoa que se deparar com alguma informação que ele esteja, tem um sinal de alerta, tem um pontapé e um material para dar um pontapé inicial. Agora eu te convido para dar um sorriso, para a gente fazer um print, para eu postar aí divulgar mais o nosso trabalho. Fazer um print, hein? Aí, esse cara para cá. Calma aí, que eu sempre me enrolo nessa hora. Agora foi. Muito obrigada também, Daniela, pela presença, tá? Muito obrigada. É muito importante a presença de vocês aqui. Tudo bem? Então, muito obrigada, Sara. Agora eu me despeço de você, de todos que tiveram, né? A gente faz a parte 2, com as dúvidas, tá bom? Então, tá. Pode estar. Estamos aí. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo.